Bom dia, povo santo de Deus. Gente, eu decidi gravar esse vídeo agora de madrugada mesmo. Acordei mais cedo, tomando meu cafezinho aqui sem açúcar. Ontem eu fiz uma live com uma pessoa muito querida, com a Paloma, e tá no Instagram dela e no meu também. E nós falamos sobre a Páscoa, né? Esse portal poderoso que se abre hoje, a partir das 18 horas. A Páscoa bíblica, tá, gente? Que está registrado lá em Êxodo 12. Então, nós falamos sobre vários pontos, né, importantes sobre a Páscoa, mas essa madrugada, eu acordei e fiquei pensando e eu decidi gravar esse vídeo assim mesmo, com a cara limpa, sem nada, né, para poder falar, porque eu queria deixar alguns pontos aqui da Páscoa sobre as dimensões que se abre hoje. Hoje, a partir das 18 horas, em Israel, começa a Páscoa. Se você for acompanhar por aqui, a Páscoa bíblica é a partir de meio-dia, tá? Porque nós temos essa diferença de horário de 6 horas. Mas o texto, ele fala lá em Êxodo 12, quando o Senhor ele dá instruções a Moisés, ele fala para Moisés, fala ao povo de Israel, né, a toda a congregação, que este mês, que é o mês de Nissan, ou o mês de Aviv, que é o mês que nós estamos, vos será o primeiro dos meses. E aí ele vai orientando e fala sobre, no 10º dia, separar o cordeiro, porque na noite do 15º, quarto dia, eles iriam sacrificar esse cordeiro e aí, logo em seguida, eles estariam saindo do Egito. Lembra que eles estavam se preparando para a 10ª praga. A 10ª praga era a morte dos primogênitos. Então, aquelas famílias, elas iriam matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta das suas casas. Aquele sangue era o sinal de que aquela família estava debaixo de uma proteção, da proteção de Deus. O anjo da morte não tinha autorização para tocar naquela casa. E assim aconteceu. Então, o povo sai do Egito e tal. E eu quero falar com vocês sobre esse portal poderoso que está se abrindo hoje. Talvez você não acredite, talvez assim como eu, você viveu muito tempo acreditando que essas coisas eram lá do Velho Testamento, que não fazia mais sentido. E durante muitos e muitos anos eu estou nessa caminhada cristã, vai fazer 31 anos. Eu sempre li a Bíblia, desde que eu me converti, no primeiro ano que eu me converti, eu li a Bíblia toda, e desde então eu sempre leio a Bíblia. É muito raro passar um dia sem que eu leia a Bíblia, porque isso é algo que eu tomei como disciplina na minha vida, de não deixar de ler a Bíblia. E eu sempre acreditei dessa forma, não, isso é coisa do Velho Testamento, não vale mais para nós. Só que desde 2022, esse pensamento mudou, e o Senhor ele tem falado comigo a respeito das festas, e eu tenho aprendido, e algo que eu aprendi, que estava lá, que eu já tinha lido várias vezes, tá? Levítico 23, o Senhor fala, esses são os tempos designados por mim, são as minhas festas, e vocês celebrarão de geração a geração. Então, não foi abolida, elas continuam valendo. E justamente por elas continuar valendo, gente, é que esses momentos, eles são únicos na nossa vida. São portais que se abrem, aonde o Senhor nos visita, e muitas vezes, por não termos entendimento e nem conhecimento, nós perdemos o tempo da visitação de Deus, muitas vezes, e deixamos de acessar aquilo que o Senhor liberou para nós.
Então, o cordeiro, ele não foi apenas, sabe, um animal que foi morto naquela época do Êxodo, sabe? Mas o cordeiro, a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro, ele foi a chave que liberou acesso a dimensões de bênção na vida dos hebreus naquele período. E continua ainda, sabe, nos dando acesso e liberando, sabe, dimensões para nós. Eu gravei um áudio com os meus grupos de devocionais, já tem já alguns dias, e o que eu vou falar aqui eu já falei nos áudios. Eu tô gravando esse vídeo mesmo para colocar no Instagram, para que aqueles que não recebem, né, os meus devocionais, possa ter essa informação e você tem tempo de apresentar o Senhor. Até meio-dia você tem tempo de apresentar o Senhor. Então, a primeira dimensão que se abriu para aquele povo naquele dia foi a dimensão do rompimento de cadeias, da libertação. Lembra, eles eram escravos. E eles não eram escravos no sentido de que eles estavam naquele país, como quando a gente fala sobre o cativeiro babilônico, os cativos ali na Babilônia, eles não eram forçados ao trabalho escravo. Só que no Egito eles eram forçados ao trabalho escravo. E a gente vê isso ali quando Moisés começa a falar com Faraó, logo no início, né, a palavra diz que Faraó, ele olha e ele fala, esse povo está muito ocioso, aumenta a carga de serviço, né? Se antes era entregue para eles as palhas para que produzisse o fogo, agora eles tinham que procurar a palha e fazer os tijolos e entregar na mesma quantidade que era entregue antes. Então, eles viviam debaixo de um jugo muito forte. Então, a primeira dimensão foi o quê? O rompimento de cadeias, sabe? Esse povo foi liberto. A escravidão ali, ela deu lugar ao quê? À liberdade. A limitação, porque ele era um povo limitado, era um povo que não podia, né, ir a qualquer lugar. Eles tinham, sabe, o quadradinho deles ali para que eles pudessem. Eles tinham permissão para ir até aquele ponto, aqui passou dali e acabou, porque eles eram escravos. Então, a limitação, ela virou o quê? Expansão. E, gente, Deus, ele deseja nos introduzir no novo nível. E eu vou falar para você, eu tô falando disso porque eu vivi essa experiência em 2022. Numa das festas, e eu não tinha a mínima noção, não tinha conhecimento nenhum, para mim não fazia sentido festas bíblicas e tal, até que no Yom Kippur de 2022 eu tive uma experiência pela graça e misericórdia do Senhor, porque eu estava ali naquele portal buscando uma resposta para o que eu estava vivendo na época, e não porque eu tivesse entendimento que era em Yom Kippur, certo? Então, Deus, ele quer nos introduzir no novo nível, sabe? No novo tempo. E esse é tempo de fim de ciclo, sabe? Ciclos de procrastinação, de medo, de escassez, padrões limitantes. Deus, ele está nos chamando para esse novo tempo. Amém? E quando nós olhamos para esse tempo, sabe? Quando nós olhamos para essa oportunidade que o Senhor nos dá, gente, vale a pena entrar. Vale a pena, sabe, pagar o preço de pelo menos orar. E falar, Senhor, é isso mesmo? Eu lembro de, há muitos anos atrás, estava acontecendo uma situação na minha igreja, as pessoas estavam indo e tal, e eu fiquei extremamente resistente. Eu tenho dificuldade com o novo, sabe? O novo para mim não é algo que eu aceito assim logo de boa, sabe? Então, assim, na época eu fiquei extremamente resistente, não queria, e eu tava vendo as pessoas indo, né, e tal. E aí eu comecei a orar, e eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, esse movimento é o Senhor que está movimentando tudo isso? É válido, né? Vem do céu?
Porque se for, Senhor, gera no meu coração uma mudança de pensamento, porque eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Mas eu também não quero ser Maria vai com as outras e ficar indo, né, de um lado para outro, para tudo quanto é movimento novo que surge. E eu lembro que eu comecei a orar. E na época eu tirei um tempo também para jejuar, eu era mais crente, né? Eu tirei um tempo para jejuar e o Senhor ele começou a me mostrar coisas que eu ainda não tinha visto. Eu sei que, resumindo, eu fui. E assim, me arrependo muito de não ter ido antes, de não ter aceitado antes. Então, meu conselho para você com relação a festas bíblicas, né, a peça, faça isso, ore. O nosso Pai, ele está com os ouvidos atentos. A segunda dimensão que é aberta é a da restituição, tá? O povo era escravo. Eles trabalhavam e não recebia pelo seu trabalho. E a palavra do Senhor nos diz que o povo saiu dali levando ouro, prata, vestes. Uma das orientações que Deus dá ali no livro de Êxodo 12, que o Senhor fala com Moisés, que para Moisés falar com as mulheres, né, para que cada uma peça a sua vizinha ouro, prata, vestes, né? E os egípcios estavam ali já assim, né? A calamidade estava acontecendo, né? Já havia acontecido 9 pragas. Então, o Egito, as pessoas estavam sofrendo tudo aquilo ali. E ele sabia que a causa era quem? Os hebreus. Porque Faraó não deixava. Tanto que tem uma das pragas, eu acho que é a chuva de pedra, não tenho certeza agora, que os egípcios falam para Faraó, Deus está com eles, então libera esse povo, né? E o Faraó fica com o coração endurecido e o texto diz que aqueles que entendiam que era Deus pegaram seus animais, tiraram do campo, guardaram tudinho, porque naquele dia, naquela noite, eu não sei, aconteceu a chuva de pedra e muitos que deixaram seus animais no campo, os seus servos no campo, morreram. Né? Então, percebe-se que o povo ali já estava assim, tipo assim, deixa aí, deixa aí, deixa aí. E aí a palavra diz que os hebreus acharam graça e eles deram. Gente, quando a gente para olhar aqui no deserto, na construção do tabernáculo, antes da construção do tabernáculo já tinha acontecido o episódio do bezerro de ouro, que foi feito com ouro. Depois vem a construção do templo. O povo tinha ouro, o povo tinha prata, o povo tinha bronze, tá? O povo tinha vestes, o povo tinha tecidos de alta qualidade que construíram a construção do templo foi toda sustentada por ofertas. A gente vê isso lá em Números 7, né? O Senhor falando, e tem em Êxodo também, não lembro agora qual o capítulo, mas o Senhor fala assim com Moisés, fala ao povo para trazer a oferta, para construir. E o tabernáculo ele foi construído com materiais de altíssima qualidade. Quem deu? O povo. E da onde o povo tirou tudo isso? Lá do Egito, quando eles saíram. Então, essa dimensão de restituição, o povo foi ressarcido por todo o tempo que eles trabalharam ali de forma escrava. Então, perdão, gente, eles têm ali, né, eles são restituídos ali naquilo que foi roubado deles durante muito tempo. E esse tempo, gente, é um tempo de alinhamento. Páscoa nos chama para um alinhamento. Páscoa nos chama para posicionamento, tá? Esse tempo é um tempo onde o Senhor está nos chamando para nos alinharmos com o céu, porque quando houve o alinhamento ali daquele povo com o Senhor o povo não precisou ficar implorando. O povo foi, pediu e foi liberado para eles. A terceira dimensão foi a dimensão de proteção.
O sangue do cordeiro pôs limite à ação do anjo da morte. Deus ele estabeleceu um limite onde havia sangue, houve livramento. Onde tinha aliança, tinha o quê? Proteção. E continua sendo assim até hoje. Eu lembro que em 2020, quando estourou a pandemia, e aí, né, teve o lockdown, eu estava aguardando para fazer a cirurgia no olho. Emocionalmente eu estava muito abalada, vivendo todo aquele processo de dor. E meu marido trabalha na linha de transporte público e meu filho trabalhava no supermercado. Duas coisas que não parou naquela época, aqui na minha cidade, né? Dentre outros serviços, né? Mas transporte coletivo e o supermercado não fecharam. E eu entrei num desespero com medo de meu marido e meu filho pegarem Covid, porque muita gente que eu conhecia aqui já tinha pego, alguns ficaram em coma, outros morreram, pessoas com quem eu trabalhei, né, a minha diretora da escola, ela morreu de Covid, foi muito rápido. Pessoas que trabalharam comigo morreram de Covid, pessoas conhecidas morrendo de Covid. E eu tenho problema de asma, né? E aí eu falei, meu Deus, se eles pegam e passam para mim, acabou, deu ruim para mim. E eu fiquei em pânico. Eu lembro que um dia, na madrugada, eu levantei e eu estava assim, muito, muito temerosa. Com medo também dos dois pegar, porque eu também não sabia como que seria com eles, né? E eu lembro que eu peguei o óleo e eu comecei a ungir a minha casa. E eu fui ungindo e eu fui falando com o Senhor, assim como o Senhor protegeu, né, lá no Egito e o anjo da morte não passou, não tocou naquelas casas. Senhor, eu clamo pela tua proteção na minha casa. Meu marido, meu filho precisam sair para trabalhar e eu tô com medo deles pegarem Covid e tal, de serem contaminados. E, gente, até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ninguém na minha casa. O meu vizinho que mora em cima pegou, a minha vizinha que mora aqui do lado pegou, a minha filha que morava no apartamento do lado da minha casa pegou, sabe? Mas o meu marido e meu filho aqui em casa, graças a Deus, não pegamos. Então, assim, Deus, ele protege. E o sangue, né, a aliança ali atraiu a proteção de Deus e aquelas casas não foram tocadas. A quarta dimensão é a dimensão da provisão. Nada faltou àquele povo no deserto. O povo sai do Egito, vão para o deserto. Perdão, gente. Mas nada faltou. Por quê? Porque quem anda com Deus não vive de escassez. A Páscoa, ela criou uma nova realidade de provisão para aquele povo. O povo experimentou beber água da rocha. O povo experimentou comer o maná que descia do céu, sabe? O povo experimentou a proteção da nuvem de dia, da coluna de fogo à noite. Então, foi aberto para eles uma nova dimensão. E esse tempo, gente, é o tempo de quê? Hoje, lá em Êxodo 12, o Senhor ele fala assim, no 10º dia separe o cordeiro, certo? Mas hoje, a partir de meio-dia já será Páscoa bíblica. E talvez não deu tempo de você separar o cordeiro. Porque o que é o separar o cordeiro aqui agora? É você separar uma oferta. Talvez, né, você nem tenha disponível. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer uma oferta simbólica, colocar ali no papel, apresentar diante do Senhor. Senhor, o que eu vou poder ofertar é isso aqui, esse valor aqui é o meu cordeiro. Mas eu não tenho hoje, mas dia tal eu terei e eu quero me comprometer com o Senhor aqui que eu vou fazer essa oferta. Aonde você vai ofertar? Você também vai perguntar ao Senhor. Porque não adianta eu falar, vai lá na sua igreja e oferta. Eu não sei o que Deus quer que você faça. Então você vai lá, conversa com o Senhor, Senhor, onde eu devo ofertar?
Na vida de quem? Porque pode ser que o Senhor te oriente você a ofertar na sua igreja, na vida do seu pastor, na vida do seu líder, né? Pode ser que o Senhor te oriente a ofertar na vida de uma outra pessoa que não está dentro desse contexto de igreja. Talvez o Senhor te oriente você a ofertar na vida daqueles que te discipula de alguma forma, sabe? Que tira a tampa do poço. O Senhor me deu essa palavra alguns anos atrás, né? Sobre onde eu deveria ofertar, e aí o Senhor falou: oferta na vida de quem tira a tampa do poço para você. E o que significava aquilo na época? Na vida de pessoas que me davam acesso, sabe, ao fluir das águas, às revelações, né, ao entendimento. Então, faça isso, mas ore. Ore ao Senhor, pergunte ao Senhor. Tá? Nós precisamos aprender a ofertar nesses momentos. E, gente, a oferta é algo sério e Deus pede oferta. Quando você lê Levítico 23, que ali Levítico 23, todinho o capítulo, ele vai falar sobre as festas. As 7 festas que o Senhor pede, que o Senhor fala, são minhas, não são dos judeus, como muita gente fala e como eu ouvi muitas vezes. O Senhor fala, são minhas festas, meus tempos designados, né? Os moedim de Deus. E cada festa o Senhor fala, vocês vão trazer isso e isso de oferta. Mas a festa de Pêssah, de Tabernáculo e de Pentecoste, o Senhor, ele fala que essas festas, elas eram feitas em Jerusalém, e o Senhor fala assim, nenhum homem nessas 3 festas, tá, gente? Nenhum homem compareça perante mim de mãos vazias. Então, é importante que você tire uma oferta. É importante que você oferte. Quanto? Não sei, né? Ore, né? Peça ao Senhor. E algo que eu achei bem interessante, que quando eu estava lendo sobre... pesquisando sobre a questão das ofertas, e isso me chamou muito a atenção. Porque o Senhor... Na verdade, os patriarcas, eles sabiam o valor da oferta e o valor do sacrifício. Você vê Abraão fazendo sacrifício. Na verdade, você vê desde do início de Gênesis, né? Com Abel, né? Você vê Abraão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Todos eles tinham essa prática de sacrificar, de ofertar, de levantar altares e tal. E aí, quando a gente chega na vida de Jacó, quando Jacó vai para Padã Arã, retorna, passa ali o Jaboque, né? Tem a reconciliação dele com o seu irmão e tal, e eles vão para um lugar chamado Siquém. E ali, né, acontece o caso do estupro de Diná e tal. O Levi e Simeão sai matando todo mundo ali, né, naquele vilarejo. E aí Jacó, ele foge, ele vai para outro local. E o texto diz que quando ele chega nesse outro lugar, que agora eu não lembro o nome, gente, fugiu o nome. Ele levanta um altar e oferece um sacrifício ao Senhor. E ele oferta ali naquele altar. E o texto diz que o Senhor aparece para ele e o Senhor fala com ele, Jacó, eu estou mudando seu nome, você vai passar a se chamar Israel. E você, uma grande nação sairá de você. E algo que me chama muita atenção, que ele fala assim, reis procederão dos seus lombos. E isso me chamou bastante atenção quando eu li isso. Por quê? O Senhor estava dizendo para Jacó, Jacó, tem sementes dentro de você que no tempo determinado elas vão frutificar. E quando é que Jacó tem essa revelação? Quando ele oferta. Então, quando nós ofertamos no altar certo, tá, gente? Quando nós ofertamos no altar certo, aquelas sementes que estão guardadas dentro de nós, elas são reativadas, tá? E no momento certo elas vão florescer, frutificar. Porque realmente reis procederam de Jacó. E um desses nomes é Davi, né? E o outro nome que é o Rei dos Reis, o nosso Messias, Jesus, o nosso Senhor.
E quando eu estava lendo isso, me veio uma pergunta ao coração: o que eu tenho feito com a oferta? Eu tenho guardado ou eu tenho plantado? Porque se eu ficar guardando a semente, ela vai apodrecer. O meu pai, ele trabalhava com roça, né, com a terra, durante muitos anos. Eu vi meu pai fazendo isso. E ele colhia e ele separava algumas porções de sementes para plantar para o ano que vem, para o ano seguinte. Ele guardava num recipiente ali, na época era guardada em garrafas de vidro, né? Que na minha época de criança não havia essas garrafas PET que se tem hoje, era garrafas de vidro, mas não podia ficar ali muitos anos. Chegava um determinado ponto que precisava plantar aquela semente, porque senão ela ia estragar. E muitas vezes nós ficamos guardando essas sementes, retendo essas sementes. Não retenha, plante. Pergunte ao Senhor qual o tempo certo de plantar essa semente, mas não deixe ela estragar. Plante, porque se você plantar, você colhe. Agora, se você não plantar, essa semente vai estragar. E tem sementes dentro de você que elas serão ativadas, sabe? Quando você ofertar no altar do Senhor. E deixa eu olhar aqui meus... Só isso. Ficou bem grande. Gente, eu não consigo falar pouco, por mais que eu não seja de falar muito, mas eu não consigo falar pouco. E é isso, gente. Hoje, a partir das 18 horas, dá-se início à festa de Pissa, tá? Apresente o cordeiro, sabe? Apresente a sua oferta. Coma o cordeiro. Interiorize o cordeiro. E eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo, tá, gente? Eu só tô compartilhando com vocês. Se vocês decidirem fazer, amém. Se não, amém, tá tudo bem, porque isso não é uma palavra que todo mundo tem que fazer. Foi algo que o Senhor ministrou no meu coração. Hoje eu vou tirar a minha oferta. E o Senhor falou comigo assim, 3 horas da tarde, que foi o horário que o Cordeiro, né, o nosso Jesus, entregou seu espírito, 3 horas da tarde, lá em Israel, 9 horas da manhã para nós aqui. E 18 horas em Israel é meio-dia para nós aqui. Então, o Senhor, Ele trouxe ao meu coração, eu vou ofertar nesses 2 horários. Por quê? O horário de 3 horas da tarde é o horário de um fechamento de ciclo. Mas também é o horário onde um novo ciclo se abriu, porque a palavra diz: Jesus morre, entrega o Espírito, houve terremoto e sepulcros se abriram e pessoas ressuscitaram. Isso está lá em Mateus 27. Perdão, gente, eu tô meia... Acho que eu tô querendo gripar, não sei. E 6 horas da tarde, que é o início, né, do jantar de Pessa, né? É um outro momento muito importante. Por quê? Porque é um momento que está interiorizando, sabe, o cordeiro. Era o momento em que o povo estava ali fazendo o seu jantar, comendo, se alimentando do cordeiro. Então, eu vou fazer nesses horários. Se você decidir fazer, amém, né? Se você não decidir fazer, mas vai fazer no horário de meio-dia, né? Apresente a sua causa ao Senhor. Fale com o Senhor qual é o milagre, sabe? A intervenção sobrenatural que você precisa na sua vida nesse tempo. Tá bom, gente? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor traga para você respostas, confirmações e que o Senhor abra as janelas dos céus para você nesse tempo. Em nome de Jesus.